Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. A paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. Hoje, queridos, dia 4, sábado, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, muita esperança, muitas alegrias, em nome de Jesus. E meu muito obrigado, queridos, a todos vocês por estarmos aqui todas as manhãs, aprendendo, divulgando, estudando a palavra. Isso é muito importante, isso é muito gratificante. E meu muito obrigado a todos, e toda honra, toda glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E começando, queridos, esse sábado, com a pregação de Billy Graham, é a seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Tiago 1,4. Vivemos dias muito instáveis, neuróticos e impacientes. Apressamo-nos quando não há motivo para se apressar, apenas pela pressa. Essa geração frenética tem gerado mais problemas e menos moralidade do que as gerações anteriores. Ela tem nos deixado com os nervos à flor da pele. A impaciência tem produzido uma nova safra de lares desfeitos, muito mais feridas, e preparado o cenário para outras guerras mundiais. Bom, queridos, aqui hoje, Billy Graham além de nos dar uma aula, nos dá um alerta, sobre a maneira que estamos vivendo, a maneira que os jovens estão vivendo, sempre com pressa, sempre parece que insatisfeitos, com as coisas, mas sempre há um motivo, sempre há um conserto para tudo isso, um motivo para a gente se alegrar e um conserto para tudo isso. É Jesus, é entregar nossa vida a Jesus, daí esses conflitos acabarão, com certeza. E para a nossa reflexão hoje, queridos, Salmo 97, versículo 10, ele diz o seguinte: o Eterno ama todos os que odeiam o mal, e ele protege os que o amam. Arrebata-os das garras dos ímpios. Amém. Bom, queridos, aqui, mais uma vez, o salmista aqui nos chama a atenção para que a gente, não se esqueça, porque a gente foque sempre no amor de Deus para seus filhos, para com todos os que o amam, para com todos os que seguem os seus mandamentos, os que o temem. E independentemente disso, Deus ama a todos incondicionalmente, E então isso que é o mais importante, Sempre a gente já disse aqui várias vezes, se há uma separação, um distanciamento entre os filhos de Deus e Deus, esse distanciamento se dá sempre, pelos filhos de Deus, nós que nos separamos, nós que tornamos, que pegamos um atalho, um outro caminho que acaba nos afastando de Deus, mas Deus está sempre lá, Deus está sempre de braços abertos, sempre pronto, a nos receber, a nos acolher, a nos amar, nos proteger, nos abençoar, sempre. Então aqui o salmista reforça isso, dizendo, o Eterno ama todos os que odeiam o mal, ou seja, andando na retidão, apreciando as coisas de Deus, agradando a Deus, levando uma vida de bem, uma vida pleiteada nos ensinamentos de Jesus, uma vida que tenha como fruto a bondade, a generosidade, a misericórdia, o pensamento sempre nos outros, uma vida voltada aos ensinamentos de Deus. Isso agrada muito a Deus, e isso, como ele diz aqui, faz com que o Eterno nos ame ainda mais, Depois ele continua, e ele protege os que o amam, Então, é claro, a gente leva uma vida que agrade a Deus, Ele se agrada da nossa maneira de viver, e Ele nos ama ainda mais, Quanto mais a gente o agrada, mais ele retribui com o amor, Então,
São duas coisas, né, que são paralelas, que andam juntos, né? A gente agradar a Deus e Deus nos amar ainda mais. Então, queridos, né, que a gente tire esse sábado para refletir sobre isso, né? Sobre a maneira como estamos vivendo. Se tudo que fazemos realmente agrada a Deus, né? Então, cada vez mais a gente tem, né, é obrigação nossa agradar a Deus cada vez mais. Então, que cada vez mais a gente trilhe o caminho do bem, a gente seja grato por tudo que nós temos, ao nosso emprego, à nossa casa, às nossas roupas, ao nosso meio de transporte, a tudo. Sejamos gratos a tudo, né? Porque se a gente parar para pensar, quantas pessoas não têm, né, nem um terço do que nós temos, né? E às vezes a gente encontra, né, pessoas que têm muito menos do que nós e demonstram muito mais gratidão, demonstram muito mais felicidade, né? E por que isso? Porque essa pessoa está muito mais conectada com Deus do que a gente. Quanto mais conectados com Deus estivermos, né, mais gratos seremos a tudo e cada vez mais, tendo essa gratidão, mais agradamos a Deus, né? E mais Deus nos ama, mais Deus nos retribui com amor, né? E junto com esse amor, é claro, né, proteção, bênçãos, somente coisas do bem, né? Então, que a gente frutifique, vamos dizer assim, o nosso dia a dia com coisas boas, com coisas agradáveis, com coisas gentis, com palavras, principalmente com atitudes, né, boas, gentis, amáveis. Isso só vai fazer com que a gente atraia cada vez mais o amor de Deus para nós, para a nossa família, e gentileza gera gentileza, amor gera amor, né? Então, o que a gente quer para os outros, né? Aliás, o que a gente quer para a gente, que a gente faça para os outros, né? Isso cada vez mais agrada a Deus. Depois, no finalzinho, ele diz, né? E arrebata-os das garras dos ímpios, ou seja, nos protege, né? Nos protege da violência, nos protege da maldade dos seres humanos, que infelizmente ainda há, né? Nos protege no trânsito, nos protege no dia a dia, protege nossa família, protege nossos filhos, protege nossos netos, na escola, na rua, na festinha do amigo, ou seja, né? Deus protege, Deus ama, Deus acolhe quem o agrada, quem anda na retidão, quem segue seus mandamentos e quem, né, odeia, como ele diz aqui, odeia o mal, ou seja, odeia o mal, ama o bem, pratica o bem, né? Então, que a gente tire esse sábado, queridos, para refletir sobre isso, né? Os nossos caminhos, né, o nosso dia a dia é sempre do bem, né? Ou ainda nós temos, né, pensamentos ruins, pensamentos maus em algumas situações que a gente atravessa, né? Às vezes assim naquele ímpeto, por exemplo no trânsito mesmo, eu sempre dou exemplo do trânsito porque o trânsito é uma coisa que tira a paciência da gente, né? A gente parece que é um teste de paciência no trânsito, né? Porque é um que vem, que corta, é um que fecha, é outro que passa correndo, é outro que passa no farol vermelho na nossa frente, né? Então a gente dirige, né, às vezes algumas pessoas falam, a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros, né? Então eu gosto de dar exemplo do trânsito, né? Então no trânsito, às vezes acontece alguma coisa assim, uma coisa de segundo, qual é a sua reação, né? Você daí mostra o seu lado ruim, mostra o seu lado mal, né? Você daí xinga, você fica bravo, qual que é a sua reação, né? Aqui ele diz, né, que Deus, o Eterno, ama todos os que odeiam o mal, né? Então, se a gente odeia o mal, a gente não pode ter uma reação dessa, né? A gente tem que ter reações do bem, sempre aquela maneira, né? Como Jesus agiria nessa situação, o que Jesus falaria nessa situação, o que Jesus pensaria nessa situação. Então, que a gente se ponha no lugar de Jesus sempre, para que as nossas ações e nossas reações sejam sempre dignas de agradar a Deus. Tá joia, queridos?
Então vamos refletir sobre isso, para que nossas ações sempre e nossas reações sempre agradem a Deus. Seja ela qual for, em qual situação for, em qual local for, que sempre nossas reações e nossas ações sejam agradáveis, sejam positivas, sejam do bem. Dessa maneira, agradaremos a Deus sempre. Não há dúvida de que Deus ficará muito feliz com as nossas atitudes, sendo sempre do bem. Tá joia, queridos? Então é isso, queridos. Para esse sábado é isso. Então, espero e peço que Deus nos dê um sábado de muita paz, muitas alegrias, que Ele nos dê muita sabedoria, para que a gente conduza a nossa vida cada vez mais de uma maneira que o agrade ainda mais a cada dia, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E fiquem à vontade, deixando aqui o seu like, deixando o seu comentário, a sua crítica, isso é muito importante. Isso faz com que o YouTube divulgue mais o canal ainda e mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E a oração para hoje, para esse sábado, dia 4, é a seguinte: oração do dia. Que meu coração possa ficar tranquilo em meio à tribulação, quando eu me lembrar da paciência que tens comigo, Senhor Jesus. Amém. Verdade, né, queridos? Se nós tivermos um pinguinho assim da paciência que Deus tem conosco, se tivermos um pinguinho assim dessa paciência com as outras pessoas, o mundo será muito diferente, né? Mas a gente chega lá, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Fiquem todos com Deus. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui, logo cedo, para que a gente reflita, que a gente estude, que a gente aprenda e que a gente renove nossa fé, nossa esperança, em nome de Jesus. Tá joia? Muito obrigado, queridos. Até logo. Tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e não esqueça, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe.